bate-papo de hoje é com uma vencedora de desafios. Ciclista, fotógrafa, cantora e, entre outras coisas, Luz Segala se define como uma aventureira. Uma mulher tão inquieta que nem mesmo um câncer fez com que ela perdesse a energia, a alegria e o prazer pela aventura e o desafio. Acompanhe comigo. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Lu, pelo tempo que você disponibilizou para a gente bater esse papo. Muito obrigado. Nada, prazer. Prazer falar de bicicleta, de aventuras. Exatamente o que a gente vai falar. Tá ótimo. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Lu? Tá bem. A Lu, acho que acima de tudo é uma aventureira, porque eu transito em várias áreas, né? E quando eu estou nelas, eu me entrego. Então, eu sou da hotelaria inicialmente como formação, e depois passei para fotografia e já fui da música, e hoje eu tô mais na fotografia e nos esportes, né? Mas não como uma atleta profissional, mas tentando movimentar o corpo e tentando também conscientizar as pessoas da importância da atividade física, apesar de não ter formação nisso. Mas acho super importante você conciliar o seu trabalho, a sua atividade física e o seu bem-estar. Já tenho quase 40 anos e eu sempre falo para as pessoas que nunca é tarde para começar. Tenho um filhinho de 8 anos e um marido, que são como 2 crianças para mim. Qual te dá mais trabalho? E essa é um resumo assim, pequenininho da minha vida. Você falou de esportes, eu ia falar da bicicleta, mas como você citou esportes, e essa pergunta eu ia fazer depois, mas vamos começar por ela. Você pratica um outro esporte além do ciclismo? Eu sempre tentei conciliar uma atividade de força, mesmo que a bicicleta, né, faça bastante parte da nossa vida, de fortalecimento muscular. A gente já foi do kitesurf por um tempo, e depois a gente se distanciou um pouco disso, porque depende de muitas condições, né, de vento, de tudo mais. Então a gente chegou a um dado momento que a bicicleta entrou na nossa vida, não tem muito tempo, mas ela entrou assim de sola e hoje boa parte do nosso dia a gente pensa em bicicleta. É impressionante como a bicicleta é transformadora. Como é que entrou na sua vida? A bicicleta sempre foi algo que me atraiu muito. Meu pai, ele me incentivou a andar muito cedo, então com 2 anos eu já andava sem rodinha. E isso foi assim, boa parte incentivo dele, né? Ele não só incentiva a mim, como incentiva todas as crianças a terem esse aprendizado cedo para poder ficarem, né? Se divertirem mais. E eu sempre gostei muito, e ele me ensinava a subir na bicicleta, a fazer algumas manobras de assim, ficar equilibrado. Isso eu lembro da minha infância, eu tenho essas memórias muito fortes. Aprendeu a cair, aprendeu a andar. Lembro uma vez que eu deixei até a orelha lá na parede da casa da minha avó, que doeu muito. Arrancou um pedaço do tijolo, então se cair fazia parte, eu vivia com o joelho todo ferrado. Fui criança de verdade, com a bicicleta, né? E aí isso passou muitos anos e sempre tive bicicleta, eu ia crescendo, a bicicleta ia crescendo comigo. E quando eu vim pra cá, eu comecei a acompanhar esses grupos de morar em Vila Velha, né, mais especificadamente. Via que tinha um monte de gente que pedalava, que saía para esses percursos de interior, de estradão. Achava super interessante esses grupos. E demorei um pouquinho ainda para poder ter o atrevimento de ir com eles, né? Eu até não tinha, andava no calçadão, conseguia fazer no máximo 14 quilômetros num ritmo assim que eu mesmo ditava. E veio uma Black Friday e eu resolvi comprar uma bicicleta para mim, isso há uns 8, 9 anos atrás. Comprei essa bicicleta, sem entender muito de configuração, e aí simplesmente fui atrevida. Entrei para um grupo desses aí, levei um pau na primeira vez. Ainda tinha que fotografar, nós fotógrafos sabemos, né, que um evento exige do físico da gente, um evento de aniversário, 4 horas em pé. Cheguei do meu primeiro pedal sem saber como é que eu levantava do chão da sala. Pensando assim, como que as pessoas pedalam 30 quilômetros e ainda trabalham?
Assim, uma bicicleta que não era ainda essa que eu tinha comprado, que era um pouco melhorzinha. Uma Caloi SK que, nossa, fui remando, voltei rebocado. E pensei assim, bom, mas é super interessante, gostei desse programa aí, mas preciso aprimorar a brincadeira, né? Você já começou no grupo. É. Em grupo é um desafio, né? Porque o grupo tem o ritmo do grupo. Eu ainda fui no Saúde, que lá em Vila Velha é um grupo assim, que há 8 anos atrás era um grupo muito, muito forte de como é que a gente diz, de velocidade, né? Eles tinham um super desenvolvimento. Tem o pai de um amigo que pedala no Saúde. Sim. Como é o nome dele? Acho que é seu Germano. Acho que tem um senhor que se chama, tem esse nome mesmo. Nossa, ele bota a juventude no bolso, assim. Eu nem me atrevo, embora imagina. não seja tão jovem, mas não me atrevo a pedalar com ele que eu não dou conta. Eu sei que naquele dia furou alguns pneus e isso ajudou eu me recuperar. Eles me davam mariola, paçoca, não, come. Que você vai se recuperar. Eu disse assim, gente! Mas aí, ok. Disse assim, bom, se eles conseguem, eu também consigo. Eu tenho essa teoria na minha vida, né? Então são pessoas que treinaram e conseguiram pedalar 30 km por dia sem morrer para a vida no restante do dia. E aí foi indo. Aí com a compra da bicicleta, já facilitou. Porque o equipamento, na minha opinião, tanto como fotógrafo como ciclista, faz toda a diferença, né? A gente tem que saber o que está fazendo, mas faz toda a diferença. E aí as coisas foram acontecendo, assim, já consegui ir em outros momentos que eram quilometragens maiores, altitudes maiores e fui indo. Aí, mas eu tinha um filho pequeno nessa época, aqui, meu filho que hoje tem 8 anos. E aí ficou muito difícil de conciliar os horários, né? Não tinha condições de estar saindo a todo momento que eu queria, porque não tinha ninguém para ficar com ele, minha família mora toda no sul. E aí eu fui deixando a bicicleta de lado. Passou muitos anos, aí nisso veio kitesurf, veio outros esportes, atividade física eu nunca parei e veio a pandemia, né? A pandemia que fez muitos ciclistas tornarem ciclistas, que não eram, a necessidade de repente eu procurar uma alternativa de esporte que não era a academia, que não estava podendo frequentar. E meu marido, que não queria saber de grupo de pedal de jeito nenhum, disse que não era pra ele, nunca seria pra ele. Nós não tínhamos outra bicicleta. É diferente, que pedal em grupo é complicado. Tem devagar, né? Que não tínhamos outra bicicleta. Aí veio acontecer um evento muito triste na nossa vida, que foi perder uma amiga de Covid. E acabou que essa bicicleta, ela veio ficar conosco, né? A bicicleta dela. E ela veio pro camping, né? A gente estava aqui nesse período, nós moramos aqui nesse período. E ela veio pra cá e como tínhamos 2 bicicletas, precisamos movimentar o corpo, só as atividades que a gente estava fazendo não estava resolvendo. E a gente começou a sair para asfalto. Pedalava até Marataízes, que dá aproximadamente uns 10 km, voltava e foi começando a ir, a voltar e ganhando gosto por aquilo, assim, né? Saindo muito cedo. Aí começamos a explorar o entorno, traçar algumas rotas em estrada de terra, e aí foi ficando mais divertido, porque tinham lugares que dava para descer, aí ele gostou mais. Aí vem um primo nosso de Belo Horizonte que é muito ligado também com moto, com bicicleta, e começamos a explorar coisas um pouquinho mais, com mais adrenalina, ainda mais ousadas, e aí a gente começou a gostar daquilo ali. Passamos o ano inteiro aqui, depois a bicicleta não era adequada para ele, né? E a minha também não era uma bicicleta tão boa. Começamos a investir em bicicleta, que também é sem fim, né? Você começa com uma, assim, não, que eu vou dar R$2.000 na bicicleta. Daqui a pouco você vê. Tá dando 4. Aí você vai, nossa, mas aquela lá tem isso, tem aquilo. Vai dar uma maciada aqui e aqui. Vira específico pro esporte, né? Pro nicho que você tá fazendo dentro do esporte. E foi indo. Foi até que a gente chegou nas bicicletas de XC um pouco mais específicas, né? Porque a gente estava fazendo, que eram full e ok. E daqui a pouco já começou a não atender mais. Fomos para Belo Horizonte, fizemos cursos, porque eu acho que a gente não pode simplesmente entrar sem saber o que está fazendo. Então nós fizemos 2 cursos, um do Valmor, que é um professor de Santa Catarina, que veio até o Espírito Santo. E foi super transformador, porque tudo que você sai de um nível que você não entende nada, que você acha que você entende, para um pouquinho de evolução, é transformador, né? Mas aí ele mostrou pra gente o uso de freio, curvas, em geral, eram técnicas que a gente não tinha, né? E isso ajudou demais, mudou realmente o nosso pedal, né?
A gente não andava clipado, depois a gente tomou a decisão de usar o clipe, que também ajuda, e foi evoluindo. Esse foi, assim, um divisor de águas. O primeiro, ele sempre abre muitos caminhos, assim, né? A gente começou a colocar em prática e eu sou, assim, eu posso não ser a melhor atleta, mas eu sou super corajosa. Disciplinada. Eu não fico treinando muita técnica, não, mas eu sou assim, e eu gosto muito de descida, adoro descida, sempre gostei, me identifiquei muito. E eu disse assim, aonde a maior parte das pessoas não iam, não arriscavam, disse assim, não. Para onde você queria ir? Eu vou. E eu ia. Às vezes eu quebrava a cara toda ralada, mas assim, eu experimentei muito e achei que aquilo ali era realmente muito legal. Você não sofria tanto para subir, e o coração ia na boca, descendo. E aí a gente foi fazer um outro curso depois de alguns meses com o Bernardo Cruz, em Belo Horizonte, né? Nós fomos até a casa dele, ficamos hospedados lá. Era para ser um curso de grupo, mas acabou que deu um problema com a turma, ficou super VIP o negócio. E aí eu me deparei com os saltos. Aí eu disse assim, nossa, tirar a bicicleta do chão é outra experiência, eu quero aprender isso. E aí foi, pá, nos vídeos que a gente fez do curso só tem eu, a maior parte do tempo eu tô no ar. E fui indo, e eu peguei isso muito rápido, sabe? Eu tinha uma certa facilidade, tanto para descer quanto para voar. E foi indo, foi assim que a gente viu que realmente era aquilo que a gente se identificou mais, que é essas trilhas que tem mais pedras, que tem mais dificuldades, mais obstáculos. Quanto pior, melhor, né? Drops, então é desafiador você passar por um local uma primeira vez e olhar assim, como que a bicicleta desce? E daí 3, 4 vezes depois que você vê pessoas fazendo, que você vê que é possível, que dá pra confiar no equipamento, você passar esse, nossa, pra mim não tem preço. Eu acho que movimenta a alma. E foi. A gente continuou e trocou as bicicletas novamente para bicicletas de enduro, que eram um pouquinho mais resistentes para aquilo que a gente estava fazendo, porque a bicicleta de ser coitada, ela não ia aguentar o tranco, né? Eu cheguei a quebrar uma roda pulando de um drop uma vez. Dei literalmente de peito no chão. Foi assim. Quebrou a roda e se quebrou, né? Então era nesse nível, assim. Vai. Então assim, só faltava alguém dizer duvido, então tô indo. Não precisava nem do duvido. Você, né? Vamos lá. Antes que alguém diga, deixa eu ir lá. E aí você vai a primeira vez, você vê assim, dá pra fazer mais, né? E aí você vai pegando segurança. Então lugares que eu passava no início, que eu pensava assim, como que eu vou passar nesse lugar? Hoje em dia eu passo e não penso mais para passar em determinados pontos. E aí foi sensacional. Eu entrei no mundo das competições, sem ter uma bicicleta adequada. Eu participei de 2 provas de downhill, mas uma bicicleta aguenta, né? Suporta, só que ela não vai ter a mesma leitura que as bicicletas de DH têm. Fui para pistas que também não eram tão desafiadoras. E foi assim, superação atrás de superação. Descobriu a competição? Descobri a competição. Antes dessas, de enduro, de DH, eu participei de outras competições de XC mesmo, com a outra bicicleta. E eu vi em mim, mesmo com a idade, né? Porque a gente, como dizem os atletas, precisam começar muito cedo, treinando, aprimorando, né? E sem medo. Mas apesar de todos os comentários assim, tipo, você não tem mais idade para competir. Aí que pra mim, toda vez que alguém vem e me impõe um desafio, barreira, eu vou e provo primeiro pra mim, porque as pessoas elas precisam provar pros outros, eu preciso provar pra mim. E aí depois os outros vão só, tipo, ver que eu consegui e que sirva como um incentivo.
Então a primeira competição que eu entrei, de fato, foi uma competição de XC, onde choveu absurdamente no dia anterior, de travar carro na estrada normal, que não era nem a trilha. Acho que tinham 11 meninas competindo e eu ganhei. Então, e a minha categoria não era nem a de quilometragem maior. Eu ganhei as duas categorias porque as de 50 quilômetros, elas desistiram no meio do caminho. Então, assim, isso foi assim, interessante, legal, assim, se eu conseguir ganhar de pessoas experientes, em condições que não eram condições favoráveis para a competição. Foram vários tombos, a bicicleta terminou num estado que ela não rodava. Simplesmente ela foi colocada em cima do carro e levada direto para a oficina, porque ela não tinha condições de rolagem de tanto barro preso que tinha. Foi sensacional. Também. Luiz, a gente está falando de desafios e parece que a vida foi te preparando para um grande desafio. Exatamente. Né? E ainda assim, na primeira pensamento que eu tive, quando eu tive um diagnóstico de câncer em julho do ano passado, foi: onde que o pedal vai entrar nisso, né? Onde que toda a minha vida, meu trabalho iria entrar nisso? As primeiras respostas que eu tive do meu tratamento foi que dava para conciliar de alguma forma. De uma forma muito mais limitada, com uma condição de resistência muito menor, mas que não iria ser necessário parar. Claro que nas competições eu não iria participar, porque você pode correr o risco de se machucar, de se cortar, e o tratamento é muito complicado, requer, né, certos cuidados. Mas minha felicidade maior foi ter feito acho que umas 2 sessões de quimioterapia, que eu comecei por uma muito mais forte, e ter conseguido pedalar. Ter conseguido descer o que a gente faz quase todo santo dia, que é o Morro do Moreno, aqui, que é uma trilha muito legal em Vitória. E quando eu concluí ela, que eu vi que a minha resistência para subir era a mesma, mas que eu conseguia descer da mesma forma, um pouquinho menos de velocidade, eu pensei assim, ok. Então é só seguir nesse caminho aqui que tá tudo certo. Eu sei que ainda tinha 14 sessões pela frente, que tudo poderia acontecer. Mas foi a resposta que eu precisava. E a partir depois de quanto tempo da primeira quimioterapia que você voltou a pedalar? Ou você não parou? Eu parei por causa da cirurgia, porque eu comecei pela cirurgia. Então o médico falou, acho que uns 2 meses. Em 1 mês eu já tinha tentado pedalar de novo. E só de ter pego a bicicleta para ir no calçadão da praia já foi uma vitória, assim, né? Claro que eu ainda senti um pouquinho de dor, não podia arriscar muita coisa. Mas isso demorou aproximadamente acho que 1 mês e meio até eu encarar de novo. Foi rápido. Encarou de frente, na verdade foi isso, né? E o médico que fez a minha cirurgia, ele também pedala. E conhecia boa parte dos nossos contatos, né? Eu disse assim, bom, de alguma forma ou de outra ele vai ficar sabendo que eu fiz isso. Aí eu cheguei e contei, doutor, cheguei com fotos, olha só onde eu tava. Aí ele viu que ele também tinha uma paciente um pouquinho diferenciada ali das que ele costumava tratar, porque eu costumo também falar para as pessoas que é uma doença que o nome assusta absurdamente e que as pessoas às vezes acabam perdendo para a própria mente delas, né? Elas se entregam aqui se questionando por que eu, né? E se entregam e muitas vezes são super sedentárias, acham que de repente vai começar uma atividade física durante o tratamento e isso não acontece, porque ele vai debilitando muito. E eu fui buscando alternativas para estar me sentindo bem o tempo todo e quando estava, aproveitar esses momentos aí para poder dar nem que fosse uma pedalada leve, né? Porque tem dias que não tinha nem como subir, nem como pensar em subir. Tem o fator do sol também, que a gente não pode se expor muito, mas consegui conciliar. Então hoje digo para você que falta apenas uma sessão para eu concluir. Eu pedalei praticamente o tempo todo. E agora é terminar essa parte da quimioterapia, que vai ter outros processos ainda, e sabendo que eu vou conseguir ter a minha resistência de volta, e eu vou conseguir,
eu vou começar a encarar tudo de novo que eu tava fazendo antes de parar. Bom, eu ia te perguntar o que te deixa feliz, mas eu acho que já tá respondido, né? Então, não é só bicicleta que a gente vive, né? Eu acho dúvida. que hoje em dia a gente conciliar o trabalho, né? Um trabalho que a gente ame, porque eu confesso que demorei muitos anos para me encontrar como empreendedora, porque eu sempre tive isso muito forte em mim, eu jamais aceitei que eu iria ficar a vida inteira trabalhando para outras pessoas. Custei a encontrar um nicho. Quando eu encontrei a fotografia, eu fui só afunilando para dentro do que eu queria. Hoje eu trabalho com crianças. As pessoas dizem que os meus perfis eles não casam, né? Ah, ela é aventureira, louca e trabalha com um bebê recém-nascido, que é algo super delicado, que exige muita paciência, mas eu acho que é aí o equilíbrio. Exatamente, né? o equilíbrio, né? As crianças, elas são muito especiais para mim, elas me acalmam, né? Você lida com um cliente que você não sabe se você vai conseguir realmente entregar um trabalho para a mãe, porque ele que vai te oferecer as condições de trabalho. Não é uma noiva que você vai conduzir, você faz assim, faz assim, faz assim, e ok, você vai entregar um trabalho para ela, e, a não ser que ela surte, saia correndo, ou te dê trabalho depois. Mas os bebês, eles são puros, eles estão ali, e a gente tem que captar o melhor momento deles, e isso me dá o equilíbrio de adrenalina e calmaria. Trabalho, esporte, e o resto a gente concilia, né? A família, se a gente está bem. Eu sempre sou uma pessoa assim que recebo muitas críticas, porque, inclusive em casa, porque eu me priorizo. Mas eu acho que se a gente não estiver bem, a gente não consegue dar conta do entorno, né? A gente não consegue ser uma boa mãe, não consegue ser uma boa esposa. E a vida vem sempre pregando algumas peças, né? E a gente vai aprendendo a lidar com elas e vai tentando estar bem consigo para poder cuidar do entorno da melhor forma possível. Isso aí. E para quem está nos assistindo e quiser conhecer e contratar a fotógrafa, como é que te encontra? Ai. Primeiro que eu tenho um Instagram aberto lá em função do câncer. Eu disponibilizei meu Instagram para que ele fosse acessado por outras pessoas, porque eu acho que é muito importante que elas verem que dá para viver com o câncer, né? Não é simplesmente você achar que a vida terminou ali ou que você vai acabar no tratamento. Então eu queria não provar, mas eu quis disponibilizar que a vida que eu estava levando, continuei levando durante o tratamento, era algo que as pessoas que um dia receberem esse diagnóstico, elas vão poder ver ali algumas informações interessantes que não é preciso se entregar de forma que não dê para fazer mais nada na vida. Dá para conciliar. Vão haver dias bons e dias ruins. Isso foi algo que alguém me disse lá no começo e que eu realmente já internalizei, né? Tipo assim, vamos entender que é assim mesmo. Vai ter dias que eu não vou conseguir fazer nada e tem dias que eu vou conseguir fazer tudo. E então eu disponibilizei meu Instagram, que é Lui by Lui, com Y, né? Lui, BY Lui, está disponível para quem quiser acessar. E meu Instagram de trabalho é o By Lui Fotografias, com BY também, onde eu mostro um pouquinho lá dos meus bastidores, das minhas rotinas com os bebês, que é o trabalho que me move também e eu concilio, divido a minha vida. Tá ótimo, Lui, muito obrigado. Nada. Nossa, foi um prazer falar com que você. isso. E sem dúvida, esse nosso bate-papo e a sua vida é um exemplo, um incentivo para quem está passando com um problema semelhante e também para quem não está passando ou está com outros problemas. Enfim, a vida é para ser vivida, os desafios vão chegar. Tá certo. Obrigado por esse exemplo, por essa força. Eu que agradeço o convite, né? E não esqueçam nunca que é sempre possível, né? Você mesmo tendo uma idade que você talvez não considere um tempo bom para você começar algo novo, eu acho que você sempre pode começar algo novo. É possível que você não se torne um atleta profissional, mas eu acho que é sempre bom você, se você tiver alguma motivação inicial, corre atrás, que às vezes é tudo que você precisa, né? Para poder se identificar com um esporte, e o corpo precisa de movimento, e aí tudo vai melhorar na sua vida quando você entender que é só conciliar esses pilares aí e que dá tudo certo. Olha, obrigado. Nada, prazer.
Obrigado por assistir até aqui. Eu te convido para se inscrever no canal e nos acompanhar em várias outras aventuras. Um grande abraço e até a próxima!